Você deve estar com medo de golpe, principalmente depois das últimas pesquisas que mostram que o Bolsonaro pode ser derrotado no primeiro turno. E aí você pensa, olha, Bolsonaro vai dar um golpe. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer. Ele está criando uma ideia de insegurança. É mais ou menos assim, o que vai acontecer depois do Bolsonaro ser derrotado? Os bolsonaristas possuem armas, os bolsonaristas estão dispostos a irem para as ruas defender o Bolsonaro. E é isso que o Bolsonaro está fazendo, exatamente para tentar criar um medo nos empresários e criar um medo também nas pessoas que possuem influência sobre as demais. O que ele quer fazer é criar aquela ideia de que o futuro nosso é tão incerto com a derrota do Bolsonaro que é melhor deixar o Bolsonaro ficar mais 4 anos. Veja bem, toda hora que você propaga essa ideia de que podemos viver um golpe, você está trabalhando para a campanha do Bolsonaro. Porque imagina a cabeça de um dono de empresa, um dono de supermercado, por exemplo. Ele pensa, olha, eu preciso vender. Mas o que vai acontecer se o Brasil entrar em guerra civil porque os bolsonaristas são doidos e não vão aceitar a derrota do Bolsonaro? Essa é a ideia do Bolsonaro. Então não propague a ideia de que o Bolsonaro vai dar um golpe. Não divulgue a ideia de que Bolsonaro tem os militares e não divulgue a ideia de que os bolsonaristas estão fortemente armados e vão acabar com tudo com a derrota do Bolsonaro. Porque essa ideia pode criar medo na população e a população pode aceitar o Bolsonaro mais 4 anos com medo dessa possível revolta. E aí eu explico para você. Bolsonaro não tem condições de dar golpe nenhum. Primeiro, os militares não vão entrar contra a democracia brasileira e arriscarem suas carreiras para defender o Bolsonaro. Se o militar tiver que dar golpe, eles vão dar golpe militar para um general governar, não é para o Bolsonaro governar. Outra coisa, bolsonarista é cara que tem muita coragem na internet. Os caras que vão para as ruas hoje defender o Bolsonaro, eles vão para as ruas porque eles estão sendo protegidos pela polícia para fazerem aquela confusão de uma possível defesa do Bolsonaro. Eles não estão indo nas ruas para defenderem o Bolsonaro, eles vão às ruas para aparecerem. Depois de derrotado nas urnas, o apoio que o Bolsonaro tem entre os militares vai acabar, porque o mundo inteiro vai estar de olho no Brasil e um golpe no Brasil pode acabar com o comércio internacional brasileiro. Depois de derrotado nas urnas, a borrachada vai comer no lombo de todo bolsonarista que for para as ruas defender a ideia de que foi fraude, etc. Então não se preocupe com golpe. Preocupe-se neste momento em promover as ideias do candidato que pode derrotar o Bolsonaro. Você acredita que o candidato seu é fulano? Divulgue as ideias desse fulano e não as ameaças que o Bolsonaro faz contra a democracia para amedrontar a democracia. Muito obrigado e até mais.